A bandeira que vai tremular nos céus de Brasília simbolizará um país que se tornou maior. Meu pensamento volta-se neste instante para as novas gerações que colherão os frutos do nosso trabalho, encontrando um Brasil diferente, um Brasil integrado no seu verdadeiro destino. Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido como JK, foi um médico, oficial da Polícia Militar Mineira e político brasileiro, que ocupou a presidência da República entre 1956 e 1961. Sua campanha política, que tinha um slogan de 50 anos em 5, começaria pelo interior e não pelas grandes capitais, como era o habitual. E foi justamente uma cidadezinha no interior de Goiás que, em um comício, teve de responder à pergunta se mudaria a capital brasileira para o interior, tal como propunha a Constituição. Em Jataí ocorreu um fato, queria tornar aquele comício histórico. Quando, ao terminar o discurso, indaguei se alguém desejava fazer-me alguma pergunta. Um popular me interpelou. Já que o senhor se declara disposto a cumprir integralmente a Constituição, desejava saber se irá pôr em prática aquele dispositivo da Carta Magna que determina a transferência da capital da República para o plano goiano? O aparente chamava-se Antônio Carvalho Soares, o Toniquinho. Era coletor estadual. Não hesitei um segundo e respondi: acabo de prometer que cumprirei, na íntegra, a Constituição, e não vejo razão para ignorar esse dispositivo. Durante meu quinquênio, farei a mudança da sede do governo e construirei a nova capital. O candidato, com entusiasmo crescente, expunha em sua campanha seu programa de metas e anunciava a mudança da capital brasileira, agora incluída em seu programa e desde então denominada Meta Síntese. Apesar de uma oposição que não lhe dava tréguas, realizadas as eleições, Juscelino Kubitschek de Oliveira se elegeu presidente da República. Quero dizer, sempre recebi as críticas com a maior tolerância e sempre as desejei, porque o regime democrático, o regime de liberdade que eu fiz vigorar durante os meus 5 anos de governo, não permitindo nenhuma censura à imprensa, nenhuma limitação de liberdade, era exatamente para permitir que todos pudessem livremente atacar, aplaudir Brasília. E realmente foi uma luta homérica no país naquela época. O plano de metas costuma ser considerado, por boa parte da bibliografia que trata desse período, um marco fundamental para o planejamento mais centralizado da economia brasileira em prol da industrialização. Este representou, pela complexidade de suas formulações e pela profundidade de seu impacto, a primeira experiência efetivamente posta em prática de planejamento governamental do Brasil. Os resultados deste plano, constituído de 30 metas, foram bastante satisfatórios, considerando que foi ampliada sua capacidade no setor de energia elétrica, no tocante ao petróleo, no setor de transportes, no setor das indústrias de base e intermediárias e no que se refere à indústria automobilística. Quanto à meta de número 31, ou meta síntese, o objetivo inicial do planejamento foi alcançado, já que grande parte de Brasília foi construída em pouco mais de 3 anos. Essa obra mobilizou por volta de 2 a 3% do PNB deste período, e a tendência ao fortalecimento do governo federal frente aos estaduais e municipais também persistiu durante este período. Paralelamente a esse crescimento nas funções do Estado, que se torna cada vez mais planificador, ocorrem modificações na estrutura industrial com notável crescimento em certos setores e medíocre desempenho em outros. Ocorreu ainda uma elevação na participação das grandes empresas. Todas essas transformações desse período implicam em uma aceleração da concentração e centralização do capital, o que significa uma estrutura econômica mais monopolizada. Ao mudar a capital para o interior, o governo pretendia povoar aquela região. Pessoas de todo o país, especialmente do Nordeste, chamadas de candangos, foram contratadas para a construção da cidade, inaugurada no dia 21 de abril de 1960. A construção de Brasília demorou quase 4 anos, mas depois de 3, a maioria dos seus principais edifícios estava pronta. A partir de 1960, iniciou-se a transferência dos principais órgãos do governo para a nova capital, com a mudança das sedes dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Oscar Niemeyer, amigo próximo de Lúcio, foi o principal arquiteto da maioria dos prédios públicos, e Roberto Burle Marx foi o responsável pelo paisagismo.
O memorial foi projetado por Oscar Niemeyer, inaugurado em 12 de setembro de 1981 e dedicado ao ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitschek, fundador da cidade de Brasília. No local encontram-se o corpo de JK, diversos pertences, como a biblioteca pessoal, entre outros itens e parte de sua história. Sendo assim, em qualquer área de Brasília, JK é conhecido e venerado por suas mudanças de atitudes. A ambiciosa construção de Brasília e até o logo da campanha de JK foram de fato uma loucura, a qual, por conta de sua ótima gestão, deu certo se direcionarmos nosso olhar somente para o plano diretor.